pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto nesse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Na exortação apostólica Christus Vivit, título em latim que significa Cristo vive, que o Papa Francisco escreveu em 2019 para os jovens do mundo inteiro, tanto os jovens de idade como aqueles que, sendo já adultos e até idosos, têm um coração jovem. Ele nos diz no capítulo 4, eis a primeira verdade que quero dizer a cada um. Deus ama-te. Mesmo que já o tenhas ouvido, não importa. Quero recordar-te. Deus ama-te. Nunca duvides disso na tua vida. Aconteça o que acontecer. Em toda e qualquer circunstância, és infinitamente amado. Realmente é algo que convém recordar, mas não simplesmente como uma afirmação conhecida, talvez um pouco teórica. Se nós meditarmos nessas palavras, devemos ficar boquiabertos. Mais ainda, nos enchemos de alegria, de agradecimento a Deus, considerando o amor que Ele tem por cada um de nós. Nós sabemos que Deus nos ama, mas ainda que nos ama sempre, aconteça o que acontecer. Isso não é pouca coisa, mas uma verdade fundamental da nossa fé. Algo que deve estar na base de toda a nossa existência, da nossa vida aqui na Terra. E como podemos ter certeza do amor que Deus nos tem? De onde o Papa tira essa afirmação? Não será muito atrevido dizer isso? Ele mesmo diz da Sagrada Escritura. Porque a Bíblia afirma essa verdade de muitos modos. No ponto 114 da sua carta, o Santo Padre vai citando vários trechos do Antigo Testamento que mostram dimensões do amor de Deus por nós. Eu queria aproveitar agora para que eu e você meditássemos um pouquinho no nosso coração alguma dessas palavras, palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Na sua palavra, encontramos muitas expressões do amor de Deus por nós. É como se Ele estivesse procurando maneiras diferentes de manifestar para ver se com alguma palavra pode chegar ao teu coração. Por exemplo, às vezes apresenta-se como aqueles pais carinhosos que brincam com os seus filhos. Segurava-os com laços humanos, com laços de amor. Fui para ele como os que levantam uma criancinha contra o seu rosto. O Papa cita palavras do profeta Oséias, que diz que Deus é como um pai aqui da terra, que pega o seu filhinho pequenininho e o levanta e o coloca, no colo, e o abraça e o encosta no seu rosto. Depois o Papa vai citar um trecho do profeta Isaías. Há vezes em que se apresenta repleto daquele amor com que as mães amam sinceramente os seus filhos, com um amor visceral que é incapaz de esquecer ou abandonar. E agora vem a citação. Acaso pode uma mulher esquecer-se do seu bebê, não ter carinho pelo fruto das suas entranhas? Ainda que ela se esquecesse dele, eu nunca te esqueceria. E é Deus que fala conosco. É impressionante pensar que Deus nos ama mais do que as boas mães desse mundo,
e ama a cada um dos seus filhos e filhas. Desculpa contar uma lembrança pessoal, mas quando eu era criança eu fui com os meus pais e irmãos nas Cataratas do Iguaçu. Eu devia ter uns 8 anos. Como tinha muita gente lá, e eu devia ser meio desobediente, num certo momento eu me perdi. Fiquei 1 hora desaparecido, e o meu pai me conta que a minha mãe, ao longo desse tempo, procurando em todos os lugares, perguntando às pessoas, de vez em quando dizia: se ele caiu lá embaixo na água, eu me jogo para pegá-lo. Aquele amor, né, impulsivo, né, apaixonado que uma mãe tem pelo filho. Depois de procurarem bastante, me encontram sentado tranquilamente num banquinho ao lado de um homem, um senhor que, percebendo que eu estava perdido, né, ficou lá conversando comigo para que os meus pais pudessem me encontrar. Pois olha, o amor de Deus é muito maior do que isso. É um amor que, além do mais, na linguagem bíblica, é um amor apaixonado. Tanto é assim que o Papa cita outra palavra, né, outro trecho impressionante da Sagrada Escritura. Deus mostra-se até como um enamorado que chega a tatuar na palma da sua mão a pessoa amada, para poder ter o seu rosto sempre perto. Eis que eu gravei a tua imagem na palma das minhas mãos. Nos diz o próprio Deus, o Espírito Santo. Claro que é um modo figurado de falar, mas nos ajuda a entender, né, que Deus sempre nos olha com carinho, que sempre nos tem diante dos olhos como uma pessoa que tivesse tatuado na palma da sua mão a sua amada. Entre outras citações que o Papa faz, há uma última que eu queria comentar. Deus faz-nos notar que Ele sabe ver a nossa beleza, aquela que ninguém mais pode individuar. És preciosa aos meus olhos, te estimo e te amo. Que alegria, né? Pensar que Deus nos diz agora, a cada um de nós, essas mesmas palavras. Eu te estimo, eu te amo, você é importante para mim, é preciosa, é precioso aos meus olhos, a sua vida tem muito valor. Eu preciso de você, eu gosto de você, eu aposto em você, eu tenho uma missão para você realizar nessa terra, apesar de que eu sei que você é fraco, é fraca, é limitado, limitada, e tem defeitos, e todos nós somos pecadores, mas Deus nos ama assim como nós somos. Este é o grande fundamento da fé cristã. Somos amados de Deus como filhos de Deus. Mas ainda assim, talvez ao escutar essas palavras da Bíblia, pensar um pouco nelas, nos pareça meio distante, meio teórico, porque às vezes imaginamos Deus como um ser distante, dizia São José Maria lá, que vive lá onde brilham as estrelas, uma força cósmica. E por isso é muito importante, ao pensar no amor de Deus por nós, olhar para Jesus Cristo, porque sabemos que Cristo é o próprio Deus encarnado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que vem ao mundo, que assume uma natureza humana, que se faz homem e habita entre nós, se torna próximo, vem ao nosso encontro. E por que Jesus veio ao mundo? Porque Deus se fez homem? Os santos costumam mencionar especialmente 2 motivos: para nos dar exemplo com a sua própria vida, das suas virtudes, do seu amor, e para nos perdoar, para nos trazer o perdão de Deus. Um perdão que nós sabemos, e isso é muito palpável, é visível, é impressionante,
tocante, um perdão que fez que Jesus fosse crucificado por nós. E como ele mesmo disse antes, não há maior prova de amor do que dar a vida pelo amigo. Isso fez nosso Senhor para nos salvar. Derramou o seu sangue, entregou a sua própria vida para saldar a dívida dos nossos pecados. Na exortação apostólica Christo Vivit, o Papa também nos ajuda a meditar nessa realidade impressionante. Diz assim: é Cristo que nos salvou dos nossos pecados na cruz. O seu perdão e a sua salvação não são algo que compramos ou que temos de adquirir com as nossas obras ou com os nossos esforços. Jesus perdoa-nos e liberta-nos gratuitamente. A sua doação na cruz é algo tão grande que não podemos nem devemos pagá-lo. Devemos apenas recebê-lo com imensa gratidão e com a alegria de ser tão amados, mais do que o pudéssemos imaginar, porque ele nos amou primeiro. E cita palavras do Evangelho de São João, a primeira carta de São João. E realmente, nenhum de nós podia ter imaginado algo tão grande, que Deus se fizesse homem, que Deus assumisse a nossa culpa e derramasse o seu sangue no nosso lugar para perdoar os nossos pecados. Nesse sentido, como nos ajuda olhar para o crucifixo? De vez em quando pegar na mão um crucifixo e contemplar com os olhos da alma, os olhos da fé, quer dizer, as dores de Nosso Senhor, tudo aquilo que Ele passou por amor a cada um de nós. Podemos fazer isso olhando para o crucifixo e, antes de tudo, pegando o Novo Testamento, o final dos 4 evangelhos que descreve a paixão e morte de Jesus, e acompanhando devagar, meditando nas palavras que foram conservadas nos santos evangelhos, para perceber até onde chegou esse amor. Quanto Cristo sofreu, quanta dor, por amor, porque nos ama. E se fizermos isso, entenderemos o que o Papa diz também na sequência da sua carta aos jovens. Jovens amados pelo Senhor, ó, quanto valeis vós, se fosses redimidos pelo sangue precioso de Cristo. Queridos jovens, vós não tendes preço. Não sois mercadoria em leilão. Por favor, não vos deixeis comprar, não vos deixeis seduzir, não vos deixeis escravizar pelas colonizações ideológicas que incutem ideias estranhas na vossa cabeça, tornando-nos, por fim, escravos, dependentes, fracassados na vida. Vós não tendes preço, deveis repetir sempre isto: eu não estou em leilão, eu não tenho preço, sou livre. Apaixonai-vos por esta liberdade que nos é oferecida por Jesus. E com isso o Papa nos faz ver que estamos chamados a ter uma vida santa, a imitar Jesus Cristo, a amar Nosso Senhor, vivendo de tal modo que nos comportemos como filhos e filhas de Deus. E não como bichinhos, não só conduzidos pelos nossos instintos, seduzidos pelas propagandas, pelas modas, pelas ideologias, que querem nos fazer esquecer do grande valor que temos, que nós não estamos à venda, não estamos disponíveis para ser leiloados, porque temos uma dignidade, porque temos uma missão. Em relação a isso, eu queria contar uma história. Leonardo da Vinci, quando estava pintando o famoso afresco da Última Ceia, que se encontra em Milão, desejava que essa obra fosse uma das suas pinturas mais belas, mais perfeitas. E por isso não tinha pressa para acabar. Fez questão de procurar pessoas vivas, modelos, para representar cada um dos apóstolos e também Jesus Cristo.
Não foi fácil encontrar, né, alguém que tivesse um rosto, um modo de ser, que o artista, o gênio da arte, né, Leonardo da Vinci, né, visualizasse, né, aquele apóstolo, aquela imagem que queria representar. Começou pintando Jesus. Procurou e foi encontrar um rapaz jovem numa igreja na hora da missa. Tinha cabelos compridos, uma fisionomia agradável, um rosto que transmitia bondade e um caráter equilibrado. Propôs ao jovem, depois da missa, que trabalhasse com ele, ele aceitou e Leonardo da Vinci o pintou. E depois de terminar a figura de Cristo, vai escolhendo outras pessoas e vai pintando Pedro, João, Tiago, cada um dos apóstolos. Isso leva tempo, meses, anos. Ele deixou para o final a representação de Judas Iscariotes, do traidor, porque tinha presente no seu coração que seria o mais difícil, a tarefa mais repugnante. Tinha que ser um rosto que refletisse covardia, revolta, ódio, ciúmes, cinismo. Foi encontrar esse jovem, esse homem, numa boate, meio bêbado, e começou a observar aquela pessoa e enxergou de algum modo, né, Judas naquele homem. Propôs a ele, depois, né, de um tempo, ao final da festa, estava disposto a trabalhar com ele, né, como modelo no seu ateliê. O homem aceitou. Quando marcaram lá, chegou o dia de começar o trabalho, e o jovem na sua frente começa, né, a ficar lá olhando, e Leonardo da Vinci vai observando, né, o seu rosto, né, a sua fisionomia, começa a ficar encucado e pensar dentro de si: poxa, eu já pintei esse homem, eu o conheço. E aí vai fazendo, né, memória, vai lembrando e vê, né? Poxa, era Jesus Cristo. Anos atrás, ele posou para mim e foi lá e perguntou: olha, desculpa, você já não trabalhou comigo aqui um tempo atrás? Não foi Cristo? E ele confirmou: sim, sou eu mesmo, Pedro Bandinelli. Em poucos anos, o vício havia transformado e desfigurado aquele rosto. Uma história muito impressionante, porque cada um de nós, de algum modo, deve se enxergar nesse homem, nesse jovem. Se nós quisermos, podemos ter uma vida e até um rosto semelhante ao rosto de Cristo, um rosto que transmite paz, que transmite amor, né? Sermos Cristo que passa para os outros, como falava São José Maria, levar uma vida virtuosa, cheia de frutos. Mas também podemos, se nos afastamos de Deus, se começamos a deixar, né, que o vício, que os prazeres, que o egoísmo, que a sensualidade, que a gula, que o orgulho tome conta de nós, podemos, mais do que transmitir Cristo, transmitir falsidade, transmitir maldade e nos rebaixarmos, perdendo a nossa dignidade, nossa grandeza, sem deixar de ser nós mesmos, porque Deus continua a nos amar ainda nessa situação e está disposto a nos perdoar, como estava disposto a perdoar Judas, e o chamou de amigo quando Judas foi dar o beijo traidor: amigo, aqui vens. Mas Deus respeita a nossa liberdade. É preciso que queiramos segui-lo, que queiramos amá-lo, que percebamos, né, na nossa oração o amor de Deus por nós e correspondamos livremente a esse amor. E por isso é tão importante na nossa vida a confissão frequente. Cada vez que procuramos o padre para confessar e receber o perdão de Deus, nós voltamos a estar limpos.
porque nos sujamos pelos nossos pecados, nos rebaixamos, ofendemos a Deus, mas o Senhor nos espera com os braços abertos, disposto a nos abraçar, a nos perdoar. E aí sim voltamos a ser Cristo, voltamos a receber a graça de Deus e podemos novamente lutar para levar uma vida santa. Como é bom amar o sacramento da confissão, porque com a ajuda da graça que recebemos cada vez que nos confessamos, temos mais forças para vencer as tentações, para combater as nossas más inclinações. Na pandemia, é verdade que alguns de vocês devem ter tido dificuldade para confessar, mas cada vez mais é possível encontrar nas igrejas um padre, um horário, né, e fazer uma confissão. Queria mencionar, ler um ponto do livro Forja, número 191, onde São José Maria nos ajuda a perceber, né, que a confissão sacramental é um motivo de alegria. No sacramento da penitência, Jesus perdoa-nos. São-nos aplicados aí os méritos de Cristo, que por amor de nós está na cruz com os braços estendidos e costurado ao madeiro, mais do que com os ferros, com o amor que nos tem. Tem gente que esquece, parece que esquece que quando procura o padre para se confessar, dizer, o padre naquele momento representa Cristo, age em nome de Cristo. É Deus que nos perdoa. O sacerdote diz, eu te absolvo dos teus pecados, mas não sou eu, Padre Alexandre ou Padre Fulano. Eu, Cristo, Deus, que te perdoo. E nesse momento nós tocamos o amor de Deus por nós e nos enchemos de paz. E por isso não deixemos que a vergonha se infiltre no nosso coração, né? Com que cara, né? Que eu vou falar com o padre, que eu vou dizer, né? Os meus pecados, as desculpas que às vezes aparecem, como também nos fala o fundador do Opus Dei, no ponto 45 do livro Sulco. Escreve-me que te chegaste por fim ao confessionário e que experimentaste a humilhação de ter que abrir a cloaca da tua vida, assim dizes tu, diante de um homem. Quando arrancarás essa vã estima que sentes por ti mesmo? Então irás à confissão feliz de te mostrares como és, diante desse homem ungido, outro Cristo, o próprio Cristo, que te dá absolvição, o perdão de Deus. Esse é o melhor modo de correspondermos ao amor de Deus por nós. Valorizar muito a confissão, ter o hábito de nos confessar. E aí, cada vez que voltamos aos braços de Deus, somos salvos, somos perdoados e nos enchemos de alegria. E o que mais nos propõe o Papa na sua carta aos jovens para retribuir o amor de Deus por nós? Vou ler mais um trecho muito bonito, os números 124 e 125. Cristo vive. É preciso recordá-lo com frequência, porque corremos o risco de tomar Jesus Cristo apenas como um bom exemplo do passado, como uma recordação, como alguém que nos salvou há 2000 anos. De nada nos aproveitaria isto, deixaria-nos como antes, não nos libertaria. Aquele que nos enche com a sua graça, aquele que nos liberta, aquele que nos transforma, aquele que nos cura e consola, é alguém que vive. É Cristo ressuscitado, cheio de vitalidade sobrenatural, revestido de luz infinita. Por isso, dizia São Paulo, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas se Ele vive, então poderá estar presente em cada momento da tua vida para o encher de luz. É que Ele não só veio, mas vem e continuará a vir todos os dias para te convidar a caminhar para um horizonte sempre novo. E nessas palavras o Papa utiliza essa expressão que é o título da sua exortação apostólica, Cristo Vivit, e diz, colocando uma exclamação, Cristo vive.
Ou seja, é preciso considerar essa verdade da nossa fé. Estamos chamados a crescer na amizade com Cristo, a caminhar com Ele na nossa vida diária. E isso é possível porque Ele está vivo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Quando confessamos, nos reconciliamos com Ele, mas depois é fundamental manter essa união, conversar com Nosso Senhor através da oração diária, meditar nas suas palavras através da leitura do Evangelho, recebê-lo na Eucaristia, durante a missa, na comunhão sacramental. E aí sim a pessoa humana e divina de Cristo começa a estar presente na nossa vida, no estudo, no trabalho, na família, nas amizades, no descanso e nas dificuldades. Porque Cristo vive. E sendo Deus, está sempre ao nosso lado. E podemos nos dirigir a Ele agora mesmo, em todas as horas, né, para pedir, para agradecer, para contar as nossas coisas, para ouvir o que Ele espera de nós. Agora mesmo eu te sugiro, olhando aqui para o sacrário, para Jesus Cristo presente no Santíssimo Sacramento do altar, vamos falar com Ele, dizer alguma coisa que saia do nosso coração. Jesus, eu te amo, obrigado, Senhor, porque você ficou conosco. Jesus, me acontece isso, tenho essa preocupação, estou passando por essa dificuldade. Senhor, ajuda tal pessoa, me ajuda também a dar esse passo, a melhorar, a vencer esse defeito que às vezes me escraviza, me tira a liberdade, que me dificulta amá-lo, servi-lo, segui-lo de perto. Conta para Jesus o que você tem no coração. Chama Ele pelo nome Jesus, Senhor, meu Deus, fala com Ele. Agora, se possível, todos os dias. Se quisermos, diariamente, na nossa casa, ou, quando possível, indo a uma igreja, se dirigindo ao sacrário, à capela do Santíssimo, ficando lá uns minutinhos, ou nos fechando no quarto, por 5, 10 minutos, em silêncio. Vamos ganhar o hábito, fazer esse propósito de falar um pouco com Deus, conversar com Ele, conversar porque Deus nos vê, nos ouve, como dizemos no início aqui da meditação, mas também nos fala, no fundo da alma, no silêncio do coração, através da consciência, quando nos dirigimos a Ele e perguntamos, Senhor, me acontece isso, como que eu posso enfrentar esse problema? O que você quer que eu faça nessa circunstância, nessa situação? Como que eu devo me relacionar com tal pessoa? E aí, ouvindo, fazendo silêncio, vai vir, provavelmente, algo à nossa cabeça que é o Espírito Santo falando, é uma luz que Ele nos envia, nos ajuda a tirar um propósito, a dar mais um passo na nossa vida cristã. É isso que o Papa nos diz no capítulo 4 da sua carta. Deus nos ama, nos perdoa, nos oferece a sua amizade. Vamos corresponder a tudo isso, cultivando diariamente o relacionamento pessoal com Nosso Senhor, como fez a sua Mãe Santíssima, Nossa Senhora. Podemos terminar dirigindo a ela, Mãe de Deus e Mãe Nossa, nos ensine a amar Jesus e a imitá-lo na nossa vida diária. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.